Olá, pessoal, mais um dia aí. Fico super contente por hoje, principalmente por dois motivos. Primeiro, matar saudades de duas pessoas incríveis, queridas, que são assim meus consultores megas masters pós-PhD em consumo, em comportamento, em tendência, e não só isso, porque a gente, quando se encontra, fala de várias coisas, e cada vez que a gente tem essa fala, esse diálogo, a gente sai diferente. Isso que eu acho que conta, principalmente hoje em dia, né? O que você ouve que você não ouviu ainda e como que aquilo pode contribuir na tua vida. E então o Nelson, ele é professor, é coordenador, tem um modelo incrível, uma metodologia incrível de trazer conhecimento na área de cultura e trends. Depois eu queria que o Nelson falasse um pouquinho. A gente criou esse grupo, acho que com o Fábio a gente falou, mas eu acho que é importante falar porque alguns vêm não sabendo o que está acontecendo. Então a gente está num ambiente que é impulsionado, digamos assim, pelo Fashion Hub, que é uma rede que quer trabalhar totalmente online para trazer a educação, trazer o colaborativismo, para trabalhar com cocriação, para trabalhar a parte de educação, para trabalhar a parte de desenvolvimento e transformação da moda. Esse é um projeto que já existe há 2 anos, mas a gente criou um pulso muito específico agora, com nesses novos tempos, digamos assim, para trazer o sentido de rede e que a gente possa discutir, criar, trocar ideias, se unir, principalmente dar força uns aos outros para fazer diferente, porque não tem mais como a gente continuar pensando a moda do jeito que a gente fez e pensou até agora. E esse é o 14º, como o André falou, Me Dá um Mic, que acontece às segundas e às quartas-feiras. E hoje a gente trouxe aí o Fábio, que é um queridíssimo de longa data, não vou nem abrir muito o baú para não falar de quantas datas são, e o Nelson, que tem uma sintonia, então são duas sintonias, assim, duas antenas parabólicas de Portugal e do Brasil, e a gente está falando de Portugal, nós somos brasileiros, mas a gente está morando aqui, então eu deixo o convite a todos, funciona assim, vocês abrem falando, tá? Aí o quanto vocês quiserem, mas a gente normalmente trabalha em torno de 30, 40 minutos e depois a gente abre para as questões. Então eu ia pedir um favor para vocês, quem já tiver alguma questão para fazer, usar o chat aqui embaixo e depois a gente dá a palavra. O legal desses encontros é que a gente não está fazendo live, a gente está fazendo em uma sala fechada, porque a gente entende que a contribuição e a aproximação desse diálogo é muito maior, então todo mundo pode fazer pergunta a hora que quiser. E, quer dizer, a hora que quiser, não, a gente espera falar para depois fazerem as perguntas, porque eu acho que fica mais organizado e produtivo, tá? Então, por favor, o microfone está com vocês agora. Bom, então vou começar, né? Porque o meu microfone já está aberto. Muito obrigado pelo convite, Lu e André. Um prazer estar sempre com vocês, em especial com o Nelson, que é alguém que eu amo de coração, como também vocês, Luciane e André, e todos os demais que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado, né? Espero que a gente tenha uma conversa muito gostosa, né? Rapidamente me apresentando, a Lu já fez uma apresentação. Eu, assim como o Nelson, também atuo em estudos culturais, trabalhando com tendências e também comportamento do consumidor, aqui, mais especificamente aqui no Brasil. Alguns estudos eu também conduzo, principalmente na região da Flórida, nos Estados Unidos, justamente porque é uma região com uma forte presença de público brasileiro e de público latino. E já há algum tempo eu presto serviços para a Canvas 8, que é uma agência de tendências que fica sediada em Londres. Aqui no Brasil eu sou professor da área de Consumer Insights, cultura e consumo e também diversidade e inclusão nas organizações, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E a disciplina de diversidade e inclusão eu também estou responsável desde o ano passado na Nottingham University, que também é na Inglaterra. Um prazer estar aqui e
Daí, então, começando, eu nem sei se eu tenho tanto para falar em 30 minutos. Nossa, é muito tempo. Né? Então, eu vou fazer uma síntese, vou provocar, né? Vou deixar mais uns 15 minutos de crédito, de brinde, de agrado para o Nelson, para ele, então, falar bem mais do que eu. Mas eu acho importante nós iniciarmos, né, com um alerta bem realista. Sabemos como entramos nessa pandemia, mas não sabemos como iremos sair dela. Ainda os portugueses, né, meus tão grandes queridos, já estão, né, já num caminho mais adiantado do que nós brasileiros nessa saída da pandemia, mas também não estão, né, muito provavelmente, deslumbrando tão facilmente o que está por vir, né? Este futuro está para nós como um nevoeiro bastante convidativo, mas é um nevoeiro, não deixa de ser. Né? A antropóloga Lilia Schwartz, antropóloga brasileira, ela alerta para termos cuidado e não cairmos nesse momento na tentação da quiromancia, dos tarôs, das leituras dos astros, que até podem ser muito divertido, mas também vai nos levar ao equívoco. Eu digo que as previsões, e várias que eu tenho visto, elas não são previsões, elas são apostas. E elas estão confundindo muito as expectativas com cenários futuros. Quem dera se os cenários futuros, de fato, concretizassem, realizassem as nossas expectativas, tal qual, né, o gênio da lâmpada que nos dá, né, o prazer de termos 3 desejos ou 3 expectativas realizadas, mas aqui no Brasil, no meme clássico daqui, nós estamos chamando isso de fada sensata. A fada sensata, então, que realiza as nossas expectativas, né? E até, de preferência, de um modo mais realista. Mas a gente tem que tomar cuidado aí com as nossas esperanças, as nossas expectativas, os nossos desejos e o que está por vir. Eu vou começar primeiro traçando um significado antropológico do Covid. Né? Na antropologia, nós sempre tentamos ler a estrutura e o significado do fato social. O Covid é um fato social, mais do que um vírus, ele é um fato e por que é um fato? Ele traz valores, ele traz formas, modelos mentais que mudou por completo o nosso hábito, pelo menos por esse momento de pandemia. Né? E como fato social, ele é estrutural e tem significados, e esse significado, eu digo que ele nos traz o mundo em oposição em outdoor e indoor. Né? O Covid está outdoor, ele está do lado de fora. Por isso que a gente passou por um período de distanciamento social ou de isolamento social físico, aonde a gente fica indoor, porque então a gente acredita que é nesse espaço recluso, né, da nossa casa, da nossa residência, aonde nós estamos protegidos. E daí dá para a gente pensar muito o que acontece nesse mundo outdoor e nesse mundo indoor. No mundo outdoor, se a gente começar a pensar pela macroeconomia, itens que vão trazer consequências inevitáveis para o mundo da moda, né, para o mundo têxtil, né, e para o mundo dos acessórios, para o mundo comportamental, de consumo como um todo, é que os principais mercados, os países, perceberam a grande dependência que eles têm da China. A gente já tem um dado que no mundo inteiro, pelo menos, e isso vejam, os principais países que estão lutando contra o Covid,
Isso a gente fala, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, vocês portugueses, os espanhóis, os vizinhos franceses, ingleses e por aí vai. Todos eles se depararam com uma realidade que é, no mínimo, 90% de todo o instrumental e equipamentos contra o Covid, equipamentos hospitalares, instrumentais hospitalares, vem da China. Então, haja dependência dos nossos amigos chineses. No mundo, então, faz tempo que a gente tem falado disso, dessa terrível, terrível, veja, não estou aqui a desqualificar os chineses, mas apenas a mostrar que essa dependência agora ela foi colocada assim num ponto terrível, né? Num ponto terrível, ou se não aterrorizante, que todos nós, quando percebemos que nos sentimos muito dependentes de um único parceiro, isso traz uma vulnerabilidade muito grande. Então, no Covid nos mostrou que o nosso mundo outdoor ele é muito vulnerável, né? E começa a ser vulnerável economicamente quando a gente tem uma dependência muito forte de um único parceiro ali, né, que é produtor dos insumos. No mundo da moda, a gente já, como eu disse, vem falando aí a nossa dependência de linha de produção, né, da China e também da Índia, entre outros asiáticos, porque praticamente a gente foi transferindo a fábrica que estava no Ocidente para a fábrica lá, né, no mundo asiático. E isso nos traz um alerta que, se por um lado, né, isso traz uma redução de custos, por outro, essa dependência ela precisa ser repensada até quando e quanto essa redução de custos vale tão a pena. Um outro item, então, que a gente, nesse cenário macro, é que a gente vai ter movimentos, né, nas relações comerciais internacionais, né, no comércio exterior, comércio de importação e exportação, ele inevitavelmente vai ser repensado. O governo norte-americano, o governo canadense, francês, já fizeram declarações muito protecionistas, né, para a produção de seus países e já deram alertas muito claros, né, a respeito aí do cuidado que se deve ter a respeito dessa dependência econômica. O outro item que pode ser assustador, por isso que eu alertei, né, para distinguirmos as expectativas, né, do cenário que de fato se mostra, é que, na verdade, nós não demonstramos uma solidariedade para o outro. Mas de jeito nenhum. Surpreendente, né? E daí nosso amigo Nelson pode até dissertar sobre isso muito melhor do que eu, porque eu tenho aqui as notícias vindas da imprensa, né? De dados que a gente colhe e também da experiência do Brasil. Mas o que a gente viu, por exemplo, nos países da Europa e mesmo a China, é cada país, mesmo na Ásia, né? E aqui na América do Sul, na América Latina, isso muito forte, nos Estados Unidos, muito forte, cada país avisou, né? Vocês que lutem. Eu luto aqui e vocês que lutem nos vossos países. Então, eu vejo muito um discurso de solidariedade, só que essa solidariedade ela é muito no mundo indoor. É a solidariedade com o meu vizinho mais próximo, né? Usando um termo em inglês, the guy next door, né? É aquele que está ali, meu vizinho mais próximo do meu apartamento, né? A gente viu movimentos disso muito forte na Europa, quando a Itália deu esse primeiro alerta de gravidade, né? Eu acho que, se a gente pensar entre os países europeus, o primeiro sinal de um alerta vermelho, de um sinal de emergência ou de urgência foi o da Itália,
E a gente viu que os demais países falaram, então, né, você cuida aí, que a gente vai cuidar aqui, os italianos que lutem. Curiosamente, a gente viu Rússia, claro, né, por uma série de interesses comerciais, até, né, acenando com possíveis apoios, e claro, né, sempre sob condições, sob condicionais, mas é importante porque logo no início da pandemia houve quase que uma hashtag gratidão ao vírus. Então, aqui no Brasil e em outras sociedades também, a gente viu, né, vários influencers falando que o vírus chegou para nos ensinar, né? Que momento de introspecção. Não, cuidado, né? Muito cuidado aí, porque o vírus ele não veio para ensinar ninguém, aliás, ele veio para incitar a nossa corrida na ciência, né? Mas não, ele também não veio com essa solidariedade toda. O vírus é apenas um vírus como um fato social. E daí cuidado, porque a gente tem uma expectativa muito grande, né, para um mundo melhor, para um mundo mais solidário, para um mundo mais bonito, mais humanizado, né? E não é bem por aí que a gente vai percorrer ou abrir, né, atravessar esse nevoeiro do futuro. De fato, o trabalho remoto, né, em várias sociedades, ele se impôs. Percebam a palavra que eu utilizei, é uma imposição. Então, não foi um convite, né, porque, e eu estou falando trabalho remoto, porque home office é uma outra coisa. O home office é uma infraestrutura de trabalho dentro do indoor. O home office é, né, uma flexibilidade de horários, porque daí o sujeito ele pode optar, né, trabalhar durante um horário e outro. Ele pode ir ao cinema, ele pode ir ao teatro, ele pode inverter a rotina dele, trabalha à noite, pela manhã ele passeia pelos parques. Aqui não, né? O Covid não trouxe home office, o Covid trouxe o trabalho remoto. Cada um vai trabalhar dentro da sua residência por imposição, nas condições que tem ou não tem, e sem a possibilidade de flexibilizar o horário, porque essa possibilidade de trabalhar madrugada dentro e passear e aproveitar amanhã do dia seguinte, não pode, porque na manhã do dia seguinte nós estamos, né, ou os portugueses aí como vocês estavam até então, praticamente, né, aprisionados, no modo de dizer, dentro das nossas casas, dentro das nossas residências. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque já há algumas pesquisas que foram feitas avaliando junto às pessoas qual a opinião delas e qual a satisfação delas do trabalho, né, de ter trabalhado remoto, e a expectativa delas, o desejo delas de continuar no futuro próximo trabalhando assim. E cerca de 65% responderam que não gostaram, que não querem continuar trabalhando dessa forma. Então, eu chamo isso de pesquisa cruel, de pesquisa perversa, porque o resultado aparece para nós como se fosse um estímulo, né, para o trabalho só presencial e falando, vejam, né, o trabalho remoto não deu certo. Não, vamos com muita calma nesse momento, porque não é que o trabalho remoto não deu certo, né? O trabalho remoto, sob as condições de pressão, de opressão, de medo, de não possibilidade de nos vermos presencialmente, de termos atividades outdoor. Então, isto, né, não foi tão bem avaliado, porque, né, a gente está numa situação de medo, de opressão pelo Covid. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e ter esse alerta, que quando a gente fala home office, né, esse home office é sob determinadas condições. Mas, claro, há os benefícios disso, né?
sempre houve uma hesitação muito grande em adotar reuniões como a que a gente está tendo agora, e que traz benefícios muito positivos de pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Vários aqui do Brasil, estou vendo, o Mário Queiroz está aqui também, né? Quase que meu vizinho, quase que um guy next door, né? Porque moramos em bairros próximos e podemos, então, nesse momento que a gente não pode se encontrar presencialmente, a gente tem a oportunidade de se encontrar nesse habitar digital. O sociólogo Máximo de Felice, que também trabalha com comunicação, já faz tempo, já está completando 10 anos, que ele já alertava: nós não entramos na internet, nós não acionamos na internet, nós, na verdade, habitamos digitalmente. Né? O sentido do habitar digital ele é bem maior, ele é bem mais expansivo, ele traz maior riqueza de significados, que é o que está acontecendo com vários de nós, com diversas sociedades agora, de habitarmos digitalmente, trabalharmos digitalmente. Então, sim, isso é muito positivo e várias empresas, né, no setor estão experienciando isso. Agora, essa experiência também traz para o consumidor, né, a realidade de que a maioria das empresas não estava preparada para o mundo digital e no atendimento digital para o presencial estão deixando muito a desejar. Eu já falo mais direto aqui, que estão fazendo feio, muito feio, passando vergonha. Isso porque, né, existe o comprar digital, existe o experienciar digital, mas existe a entrega física, né, de como esse produto chega na nossa casa, né, de como esse produto chega no destino. Então, por isso o habitar digital ele não está antagônico ao mundo físico, né? Inclusive isso é importante a gente aqui retomar, e claro, apenas como uma pontuação de forma didática, né? Há alguns autores, como o próprio Massimo de Felice. O Massimo de Felice, não sei se eu destaquei, ele é italiano, só que já há uns 15, 18 anos é residente aqui no Brasil. Mas, como também o Pierre Levy, entre outros, né? O Manuel Castells, que já alertavam que não há mais uma distinção entre online e offline. Né? Não há mais uma distinção entre mundo digital e mundo físico. E os gestores, as empresas, ainda querem distinguir o que é físico e o que é mundo digital, o mundo online e o mundo offline. E o atendimento digital ele está passando por uma série de problemas, aplicativos sem usabilidade, sites que não são didáticos, que também não têm boa usabilidade. E quando da entrega do produto, repleto e recheado de problemas ou uma falta de pessoalidade. É possível fazer uma entrega com muito carinho, ainda que seja num volume de massa. É possível atribuir, imprimir pessoalidade na entrega, né? No pacote que vai para este cliente, ir um bilhetinho com o nome dele. Né? Aqui no Brasil eu tive boas experiências assim, pacotes que chegaram para mim tão pessoalizados e tão carinhosos que quando eu olhei o nome ali assinado, eu fiquei pensando, tentando relembrar quem era essa pessoa do meu círculo tão próximo. Então, trazendo exemplo bem prático, eu recebi uma compra de chocolates de uma loja aqui brasileira que se chama Dengo, que faz chocolates com ingredientes brasileiros, preferencialmente da Amazônia, e daí veio um post-it escrito: Fábio, na falta de um abraço pessoal, vai um Dengo para você.
né, assinado Mirella. E eu fiquei a pensar, mas quem é Mirella? Nossa, Mirella que mandou isso para mim, mas então eu não paguei? Pera, deixa eu entender. Era a gerente da loja que, de modo tão carinhoso, mandou esse bilhete, e vários outros fazendo isso, né, dando essa pessoalidade, esse toque de carinho, o cuidado na embalagem para que o produto chegue nas condições adequadas na casa, né? A rapidez na necessidade de uma troca. O mundo da moda já estava, já há um bom tempo, muito atento, né? Não dá para a gente também desconsiderar isso, colocar, como a gente fala aqui no Brasil, o mundo da moda como o último do rolê ou o último da fila, não, né? Já estava bem atento aí na questão do mundo digital, só que nesse período de confinamento, de isolamento social, as nossas expectativas com o mundo digital, elas automaticamente mudam, ou elas até inconscientemente mudam, porque a gente não tem mais esse mundo outdoor. Nós estamos só no indoor, esse indoor que o Covid nos empurrou. Então, precisa tentar, né, que esse sonho, essa expectativa dessa solidariedade, dessa humanização do mundo, ela pode estar presente, ela pode ser praticada, ela pode ser materializada nessas entregas, nesse mundo, nessa relação nossa de consumo digital, né, que se materializa no mundo físico. Isso a gente já, né, concentrando e caminhando já nessa minha fala para o mundo do consumo. Também tenho visto muita expectativa de que o mundo da moda, então, será mais minimalista e os consumidores passarão a valorizar a essência e não mais o ter, vão valorizar o ser e não mais o ter. Olha, a fada sensata diz que não. Esse é um desejo que deve ser feito para o gênio da lâmpada. Se Aladim aparecer, né, o gênio da lâmpada para deixar Aladim e aparecer aqui para nos atender, a gente então faz esse pedido para ele. Gostaria, gênio, que os consumidores fossem mais ser, né, do que ter, né? Aí fica no campo dos desejos, né? Não sei se eu serei o cruel da vez para dizer não, isto não irá acontecer. Não temos indícios para isso, não temos fatos portadores de futuro, não temos esses sinais. Até durante a história da humanidade, logo após da Segunda Guerra Mundial, o que houve foi a explosão da sociedade de consumo. Ela se materializou muito de imediato após a Segunda Guerra Mundial e um alerta. Os europeus, né, e nisso vocês vão poder falar muito melhor, eles estavam com os recursos destinados à recomposição e reconstrução de seus países, né, recomposição material mesmo, reconstruir prédios, monumentos, ruas que foram bombardeadas, famílias destroçadas. E houve, sim, uma retração do consumo por alguns motivos. Ausência de recursos econômicos, uma grande valorização da educação. Tem alguns filmes que deixaram isso muito evidentes, que esse foi um momento que na Europa se percebeu que há algo que nós carregamos para sempre, mesmo diante de uma guerra, e que para carregar este algo, este insumo, não precisa de muito esforço. É uma mala que ela não precisa ser despachada e nem precisamos pagar excesso de bagagem, que é o conhecimento, a nossa educação. No filme A Escolha de Sofia, isso está muito bem destacado, porque Sofia consegue, se der o tempo inteiro, se salvar de uma morte
muito cruel durante a Segunda Guerra, por ela falar vários idiomas e por ela ser levada sempre para a casa de comandantes para atuar como tradutora. No filme O Pianista, do Roman Polanski, ele também mostra isso, que a habilidade, o conhecimento de tocar um piano, né, salvou aquela vida, que toda vez que o pianista se via prestes à morte, ele falava: eu posso tocar uma boa canção para vocês, escolham. Vejam só que a gente tem aí, nesse exemplo da escolha de Sofia e nesse exemplo do pianista, do Roman Polanski, a arte e o conhecimento. Então, nós, né, continuamos. Acho que se essa humanização desejada é uma humanização que daí eu deixo não como um cenário futuro, como um insight, né, já baseado em outros momentos históricos que a gente teve, né, de abalo econômico, abalo social e abalo emocional. Não podemos esquecer que todos nós estamos vivendo momentos de abalo emocional. Então, o que eu deixo aí de insight é que a arte, ela é uma fonte inesgotável. Que delícia! Essa fonte que, inclusive, ela nos convida, quando a gente se aproxima, para apenas pegar com a mão um pouco d'água para beber, um pouco dessa fonte para beber, ela nos convida para mergulharmos, porque ela diz: aqui é inesgotável, você pode mergulhar e vir profundamente. Então, é uma fonte convidativa, é uma fonte aí para nós, né, mergulharmos bem. Mas não se esqueçam, né? Nós teremos uma retração de consumo não por um minimalismo ou por um essencialismo, mas por uma retração econômica. Não teremos recursos financeiros, né, para um deleite de compras. A gente tem um caso que já virou clássico, que foi a loja Hermès, né, na China, que vendeu quase 3 milhões de dólares num único dia. Nenhuma só consumidora gastou quase 200 mil dólares na loja, e que foi chamado do consumer revenge, né? a revanche dos consumidores. Olha, calma lá, a gente está falando de um único dia. O gerente daquela loja, muito alerta, quando entrevistado, ele falou: sem grandes expectativas. Isso foi o dia de abertura da loja. Vamos aguardar o que vai acontecer ao longo das semanas. E daí, claro, nos dias seguintes, as vendas foram caindo, foram se normalizando. Logo no início da pandemia, a gente falava também, principalmente aqui no Brasil, os memes brincavam: quando essa pandemia acabar, iremos nos jogar num carnaval de 3 meses, iremos todos à praia. Olha, não iremos, porque as regras que se impõem, como eu tenho dito, né, elas não estão aí atendendo a esses sonhos. Nós vamos viver por um período sobre regras de contato social. Então, a gente tem visto aí escolas já reabrindo em vários lugares do mundo, né, como a Amsterdã, que também já está aí liberando mais o contato no mundo outdoor, a própria China, que já tem várias cidades já com o mundo outdoor, né, já com as pessoas, algumas cidades nos Estados Unidos. Então, a gente tem protocolos de contato físico e contato com superfícies. Um exemplo disso é um restaurante na Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, que optou por cardápios descartáveis, né? Uma vez que aquele consumidor teve contato com aquele cardápio já vai para a lixeira. A gente tem um caso que se tornou bastante conhecido na Holanda, onde foram construídos quase como uma cápsula transparente, né, para que as mesas que estão
próximo ao rio, do lado de fora do restaurante, que estão nas calçadas, elas ficam dentro dessa cápsula. Também nos Estados Unidos, em várias cidades, já há uma regra de distanciamento entre as mesas de um restaurante. Para o mundo da moda, aí vem a questão: como nós faremos com os provadores? Aqui no Brasil nós chamamos de provadores, eu não sei se é o mesmo, se é a mesma expressão em Portugal, né? A cabine onde as pessoas provam, testam as suas roupas. Como nós faremos? Porque, a princípio, já se discute aqui no Brasil, as redes de vestuário já falam que essas cabines elas terão que ser higienizadas a cada instante, a cada entrada e saída de cliente. E que as roupas que foram experimentadas pelos clientes não poderão voltar para a exposição. Elas terão também que passar por um processo de higienização. Então, a loja, que é esse presencial, a loja física que prometia essa experiência outdoor, ela está sob ameaça. Por isso que eu comecei fazendo esse significado do mundo outdoor e do mundo indoor, porque o que a gente tem que pensar casa de uma pessoa. A marca adentra o espaço que é de proteção, né? O espaço, digamos assim, o único recanto aonde nós estamos, a princípio, né? De fato protegidos. Então, quem é a marca para entrar neste recanto? Ela tem que pedir licença, ela tem que chegar com carinho, ela tem que chegar com generosidade, ela tem que chegar com afeto. Então, né, já para eu encerrar e passar a palavra para o Nelson, né, nós temos aqui no nosso Zeitgeist, o espírito do tempo, alguns insights que são insights humanos, não que nós estaremos muito humanizados, mas nós, né, principalmente que trabalhamos, né, com consumo, sabemos que é importante nesse momento, sobretudo, a humanização. Então, o Zeitgeist ele traz como insight o cuidar. Vamos cuidar do nosso cliente, o cuidar na entrega, o cuidar ao entrar no lar dele. É o lar dele, não é mais a nossa loja, né? Nós temos que pedir licença, nós temos que levar um agrado para ele, ao batermos na porta dele, isso deve ser uma surpresa, né, do que ele recebe, deve ser um agrado. Eu adoro essa expressão agrado que os portugueses usam tanto e que aqui no Brasil infelizmente, nós temos uma economia com essa expressão. Nós usamos raramente. Eu adoro essa expressão porque agradar, o agrado já diz tanto. Então, o cuidar ele é importante, né? O digital ele não nos desumaniza, mas nós devemos humanizar o digital. Nós humanizamos o digital. Nós não podemos deixar o digital simplesmente nos mecanizar. O digital é nosso serviçal, é a inteligência artificial que nos serve. Então, nós devemos dizer a ela que ela também tem que transbordar em humanização. Nós passaremos, sem dúvida, por um alerta econômico e não se esqueçam que, ainda que a economia estivesse em deleite, o que ela não está, a gente tem um abalo emocional com isso tudo. Então, ter essa expectativa que o abalo emocional vai nos levar a uma enxurrada de consumo, isso não irá acontecer, porque às vezes é até selvagem falarmos isso, porque estamos falando de pessoas, famílias que enterraram pessoas queridas
sem uma cerimônia de funeral, sem o funeral que era habitual. Então, o ritual de enterro, o ritual funeral protocolar que o Covid pede no mundo inteiro é um funeral angustiante, é um funeral que é ainda mais doloroso. É como se uma pessoa fosse sequestrada e não voltasse mais, porque o enterro tem que ser muito rápido e sem o contato, sem a presença mais extensa dos familiares. Então, a gente não pode esquecer do abalo emocional que todos estamos tendo. Isso é uma humanização, quando a gente considera isso. Então, eu vejo que há muitas oportunidades para o mundo da moda, e aqui eu vou deixar esses itens, o insight do cuidar, o insight do agradar, do agrado, do humanizar, e também que nós iremos percorrer o mundo de higienização, aonde vão ganhar, vão estar na frente os tecidos, as superfícies têxteis que prometem, né, efeitos antibactericidas ou anti-infecção, né, superfícies anti-infectos, né, elas vão ganhar. As lojas vão ter que repensar como que elas vão higienizar o tempo inteiro o ambiente, né? E daí a gente discute logo mais. Já vou passar a palavra para o meu amigo Delcio. Primeiro que tudo também quero agradecer muito o convite. Eu de facto não sabia muito bem, eu sou muito conservador, portanto eu não sabia muito bem o que esperar destes convívios online, mas nós temos feito muitos até a nível de investigação e tudo, e são momentos, mais do que tudo, são para além do conhecimento, são momentos também muito bons para nos vermos uns aos outros. Eu, por exemplo, vi aqui já a cara de pessoas que só são minhas amigas no Facebook, mas que nunca vi pessoalmente. Portanto, é sempre bom. Já vi a professora Sandra, já vi o Mário, já falei de muitos outros. Portanto, obrigado pela oportunidade. Eu comecei a minha investigação na área da moda, na área da teoria da moda, e ainda hoje continuo meio ligado ao branding de moda, porque os meus casos de estudo são quase todos de marcas de moda, mas já não faço moda agora. Portanto, eu sou de estudos de cultura, eu habito aquele lugar onde não sou sociólogo, não sou antropólogo, sou uma pessoa da semiótica, é a forma mais fácil de dizer. Temos trabalhado muito ao nível dos estudos de tendências, na Universidade de Lisboa, especificamente na Faculdade de Letras, esse é o nosso trabalho. Se quiserem saber o que estamos a fazer, procurem Laboratório de Gestão de Tendências e da Cultura. E isto traz-me um bocadinho ao convite e ao estar aqui convosco, porque não é um tema fácil. Primeiro que tudo, o tema é uma provocação muito grande, é um desafio impossível. Eu cheguei a trocar algumas palavras com o Luciano sobre isto, até porque nós nos estudos de tendências temos sempre muita apreensão em relação à palavra futuro. A palavra futuro é muito complicada, a palavra futuro traz muitas complicações, até porque existem os estudos de futuro, o foresight, a perspectiva, com metodologias e com práticas específicas, e na área da moda são áreas muito fortes. Ou seja, o forecasting na área da moda é uma prática muito sólida e é uma prática já com bastante tempo. E eu não tenho as ferramentas nem os conhecimentos para estar a fazer previsões do futuro. E então, dizer qual é o futuro sobre os comportamentos, sobre as práticas, sobre as representações e sobre aquilo que vai acontecer ao nível da moda complica-se um bocadinho mais, porque nós estamos literalmente no centro do furacão. Ou seja, nós estamos no olho do furacão. Nós ainda não temos distância histórica para podermos afirmar isto ou aquilo com muita certeza. E o pior ainda é que os sinais são muito contraditórios. É muito difícil, eu tenho tido muita dificuldade em traçar padrões, já não estou a falar no futuro, estou a falar no hoje, em traçar padrões no agora, porque muitas das evidências, eu gosto da questão do facto social, eu estou fã dessa expressão, Fábio, eu vou passar a usá-la também. Nós não temos evidências, não temos factos sociais
que apontem só num caminho em termos de práticas, que digam isto é a narrativa, isto é o comportamento que está a ter lugar. E nós não vemos isto em várias coisas. Eu li muita coisa e vi muita gente a falar. Primeiro fala-se muito do novo normal. Eu estou para ver até onde é que este novo normal vai e qual vai ser a natureza desse novo. Eu ainda não vi nada de novo no mundo, ainda não encontrei nem uma única coisa que eu possa dizer que é nova. Mas toda a gente fala do novo normal. Um dia eu gostava de ver onde é que está esse novo, eu quero encontrá-lo, eu preciso de encontrar esse novo, porque ainda não o encontrei. O que eu vejo é um exacerbar de determinadas mentalidades e práticas, ou seja, uma maior emergência, uma maior força em determinadas direções que se calhar não eram tão visíveis e que agora se tornam mais visíveis. Já não estou sozinho, há alguém que acredita também. Depois é complicado também ver ao próprio nível de consumo estarmos a fazer relações sobre isto. Eu vou tentar ser mais concreto, ainda. Por exemplo, todos nós pensamos, bem, a questão da área da moda vai ser muito complicada, porque não é um bem de primeira necessidade. Nós sabemos que isto sim é outro facto social, que já temos alguma certeza, quer dizer, já temos certeza, aliás, não era um facto. Vamos ter um determinado nível de recessão económica, muita gente perdeu o emprego, portanto já sabemos isso, o poder de compra vai diminuir muito, e vai diminuir muito, não acredito que seja uma coisa da Escandinávia, que seja uma coisa do sul da Europa, que seja uma coisa das Américas, eu acho que vai ser a um nível geral, o nosso poder de compra vai diminuir, ponto. E então, o vestuário, o calçado e associados não são a primeira necessidade neste momento, porque parte do princípio que as pessoas já têm um guarda-fato minimamente pronto para o uso normal e para o uso diário e para conseguirmos gerir dessa forma. E então, a primeira ilação lógica seria que, ok, tendo em conta todo este contexto, vamos de facto ter uma diminuição da procura ao nível de produtos relacionados com a moda. Contudo, nos primeiros dias em que abre a Zara em França, são filas de pessoas, várias notícias partilharam isso, são filas de pessoas à espera para entrar. É engraçado que eu até vi alguns comentários a dizer, mas alguém precisa realmente neste momento de um casaco novo? Ou seja, nós poderíamos pensar numa coisa, mas depois as evidências dizem outra. Nós sabemos que houve uma quebra muito grande. Há um relatório muito bom que eu recomendo a todos para verem. A McKinsey fez, juntamente com o Business of Fashion, fizeram um relatório sobre a moda, considerando o impacto da pandemia, considerando o impacto do Covid. Eles têm insights muito interessantes. O trabalho é muito objetivo. Pareceu-me sério nas conclusões que tiraram. Mas há ali também, eles falam, por exemplo, que prevê-se uma recessão global a nível das receitas nos setores associados à moda entre 27% a 30% no ano de 2020. Ora, pensando 30% de contração a nível das receitas é um valor muito alto. Isto tendo em consideração qual é o período de confinamento que estamos a ponderar. Portanto, estamos a falar de 2 meses de confinamento que já está a começar a abrir um pouco. Nós em Portugal, por exemplo, hoje, nós estamos a fazer esta live hoje e hoje é um dia importantíssimo porque hoje significa a abertura de todo um conjunto de atividades, incluindo os restaurantes, por exemplo, que abrem hoje. E as lojas de maior dimensão abrem também hoje. Lojas, por exemplo, algumas destas lojas de moda já tinham aberto creio que há 1 ou 2 semanas atrás, mas eram de pequenas dimensões, 200 metros quadrados, portanto, algo assim. Agora começa a abrir tudo. E é engraçado ver que, pelas notícias, eu estou a dizer pelas notícias, ou seja, como consumidor de média comum, eu vejo que ainda há uma apreensão muito grande, portanto, as pessoas a ir ao restaurante, depois vão os média todos atrás para entrevistar as pessoas, portanto, nós hoje começámos a abrir tudo, mas a realidade é que as pessoas ainda não se sentem confortáveis a ir, mas há vontade.
E isto aqui é quase uma autoetnografia, que é, eu não consigo deixar de falar com toda a gente, e a ansiedade pelo sushi, a ansiedade por ir comer fora, a ansiedade por ir tomar um copo, é grande, ela está lá, ela está latente. E a natureza humana aqui é muito linear e ela diz-nos muitas coisas. Nós estamos num período de medo, mas eu acho que à medida que nós vamos ganhando confiança, e que não somos os primeiros, ou seja, eu não fui o primeiro a ir ao restaurante mal ele abriu, eu não fui o primeiro a ir comprar um casaco mal a loja abriu. A partir do momento em que nós já não somos os primeiros, em que passa 1 ou 2 semanas, eu acho que vamos começar a ver, de facto, uma procura muito grande de serviços e de experiências. Ponto 1. Ponto 2, eu ainda estou em processo de mudança de casa, portanto eu ainda ando muito de carro de um lado para o outro na cidade de Lisboa, e deixem-me dizer-vos que eu vejo de tudo. Eu vejo jardins cheios, pessoas a usar máscara, pessoas sem usar máscara, ou seja, vê-se um bocadinho de tudo. Portanto, essa ideia também de uma só prática, está toda a gente a ser muito consciente, está toda a gente a não ser consciente, não é bem assim. Há um pouco de tudo também, podemos observar um pouco de tudo. Eu estou a tentar ver as coisas mais importantes que quero falar, para também não me estender muito. Esta questão entre o físico, não falem, cuidado com a palavra real. Nós muitas vezes falamos, o espaço real como o espaço físico. O espaço digital é tão real como o espaço físico. Portanto, esta divisão entre o espaço físico e o espaço real é outro processo que foi acelerado pelo Covid e que não vai voltar atrás. Não é uma coisa nova, outra vez. Acelerou-se o processo. O processo teve um impacto muito grande, nós vimos, isto tornou-se visível, tornou-se palpável com o Pokémon Go, há anos atrás. Eu lembro-me de estar nos Estados Unidos da América e de os pais coitados a tentarem levar os miúdos de um lado para o outro, não conseguiam porque estava toda a gente presa ao Pokémon Go. E o Pokémon Go simbolizou este fio entre o digital e o físico. O próprio setor da moda hoje em dia já é um elemento que faz parte desta quebra das fronteiras entre o físico e o digital. A roupa já transporta música, a roupa já transporta energia, a roupa já transporta informação, a roupa já transporta tudo hoje em dia. E este processo veio a trazer também um novo tipo de experiência na moda. Com o Fábio, na última live que nós tivemos, eu até falei de um exemplo. Eu agora não sei se estou certo ou se estou errado, porque eu não jogo o jogo, mas há um jogo agora comunitário que tem qualquer coisa a ver com farms, com quintas, e parece que as pessoas, como ninguém já se consegue apaltrar para ir à rua, as pessoas vestem-se para ir para os jogos comunitários. As pessoas compram looks, as pessoas compram combinações de vestuário para ir online. Esta ideia do experienciar, temos visto também, eu tenho visto muitos projetos interessantíssimos em termos de produção de moda conceptual e a nível de imagem e de comunicação de moda, desde as capas das revistas de moda até fotografia de moda com várias composições. Portanto, tem havido trabalhos interessantíssimos do ponto de vista artístico e conceptual na área da moda. Eu espero que continue. Uma das coisas que eu quero muito, muito ver é como é que certas marcas vão fazer comunicação de moda nos próximos meses. Porque ainda não começámos a ver, ainda não temos os vídeos mais recentes das grandes marcas. E eu estou deserto de ver o que é que uma Gucci vai fazer, eu quero muito ver o que é que uma Moschino vai fazer, eu quero muito ver o que é que uma Chanel vai fazer, portanto estou muito curioso para ver como é que vão ser os desfiles. O Portugal Fashion, por exemplo, foi interrompido a meio, portanto estou muito curioso para ver como é que vão ser os desfiles e como é que se vai poder inovar a nível dos desfiles. Eu, por exemplo, não estou satisfeito com aquilo que aconteceu esta semana na Eurovisão. Ora, a Eurovisão para mim é muito importante, é um traço identitário, faz parte da minha comunidade, portanto a Eurovisão para nós é o grande momento mais do que as Olimpíadas, e eu estava à espera que a Eurovisão tivesse sido mais inovadora, por exemplo, do que aquilo que fosse. Tivesse apresentado as músicas dos artistas e tivesse encontrado uma forma de facto de avançar com o espetáculo. Portanto, como é que os desfiles de moda se vão desenvolver também neste contexto? E por último, para não me alongar mais,
Só queria sublinhar 3 aspectos do tal relatório que eu tinha falado, da McKinsey e do Business of Fashion, onde eles problematizam a questão dos descontos, ou seja, vamos entrar num período onde os descontos vão ser fundamentais na área da moda ou não. A questão da sobrevivência dos mais fortes, eu acho que isto é muito importante. Ou seja, como é que os pequenos negócios vão sobreviver? Como é que os pequenos negócios vão conseguir trazer algo no mercado que é tão competitivo e no mercado onde já é tão difícil entrar? E segundo, como é que, tendo em conta tudo aquilo que o Fábio até já disse, dos provadores, da experiência de loja e tudo mais, como é que nós vamos conseguir inovar o momento de contacto com a peça, com o objeto, como é que vai ser a relação com o objeto, como é que vai ser o sonho, a narrativa fantasiosa que é construída e como é que vamos poder pensar criativamente a esse nível. São esses os problemas que eu queria trazer e acho que agora podemos abrir. Portanto, dúvidas, questões, contributos, problemas, ansiedades? Acho que não vai dar para a gente falar só em 1 hora, vai demorar aí pelo menos um dia. Alguém quer começar a falar? Não? Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui no chat. Isabelle, né? Você abre o teu microfone, Isabelle, por favor. Karina, eu não tenho o título comigo. Eu tirei a referência da McKinsey do Business of Fashion, mas agora não tenho aqui assim comigo o título. Mas de certeza que se puseres Fashion 2020, McKinsey Business of Fashion, chegas no Google facilmente exatamente. Pronto, o William resolve. Bom, vamos lá. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar com todos. Estudei com o professor Nelson aí na Universidade de Lisboa. Professor Fábio Mariano, a gente se vê muito em congressos, eventos de consumo, etc. Colegas. Bom, eu tenho uma pergunta e eu queria a intervenção dos dois, né? Que entendem, que são pesquisadores de sociedade. A gente tem acompanhado de um tempo para cá, eu não sei se eu poderia dizer isso, até me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho acompanhado de uns tempos para cá uma emergência de discursos nacionalistas, pautas conservadoras, isso é muito latente nas mídias sociais, nas eleições presidenciais, tanto de países dos Estados Unidos, o Brasil mesmo e outros países da América do Sul e Europa. Enfim, e eu queria a opinião de vocês, uma análise de vocês sobre esses discursos, sobre essas pautas conservadoras, nacionalistas. Vocês acreditam que o Covid, essa experiência que a gente está tendo com a pandemia, vão acirrar isso, ou vocês acreditam que é de fato uma possibilidade de ter uma mudança nesse cenário, nesses discursos? Vou comentar, acho que já estou bem curioso para falar do Nelson, né? Porque a Europa vê tudo isso de modo muito diferente que o Brasil. Mas, primeiramente, Isabelle, a gente tem que lembrar que o Covid, ele não vai acirrar nada, ele está na dele. O vírus está lá, quietinho, tentando passar de corpo em corpo na luta pela sobrevivência. O vírus está na luta. Então, isso é importante a gente pontuar, porque somos nós, seres humanos, senhores do nosso destino. Então, a gente não pode perder isso de vista. Um fato histórico que a gente tem é que, sim, logo após um período de desgaste ou de abalo econômico e social, a gente tem, sim, um momento onde valores conservadores eles são acirrados. A gente precisa lembrar que justamente um dos momentos mais imponentes e de alto desenvolvimento da Inglaterra foi um momento vitoriano de moralismo nos valores que contaminou o mundo inteiro. Contaminou muito mais do que a gripe espanhola, contaminou muito mais do que o Covid vai conseguir. A era vitoriana, nos seus hábitos protocolares de formalização, é algo que a gente carrega até hoje nas nossas relações de trabalho.
onde a gente ainda acredita que as relações de trabalho devem ser orientadas por um total formalismo, porque senão perde-se a credibilidade. Então, é importante da gente saber que não é um destino, mas, né, que nós, seres humanos, em momentos de incerteza, a gente se aconchega na segurança do protocolo. E o protocolo, ele é sempre formal, ele é sempre protecionista, ele é sempre mais conservador, senão ele não seria tão formal assim. Já é um movimento que a gente estava assistindo antes, então o Covid aí, ele apenas coloca esse espelho para nós. Eu aqui tenho usado a expressão o espelho do corona. O corona tem colocado um espelho diante de nós e esse espelho é sem filtros. Ele mostra o que de fato nós somos. Eu acredito que na Europa isso vai se acirrar ainda mais. A Europa já estava vivendo um momento, aí eu deixo para o Nelson dissertar, responder, mas a Europa já estava vivendo um momento, e os Estados Unidos também, de muito questionamento e muita reflexão e muito retração a respeito de refugiados, né? Então, aquilo que na década, e veja como tudo muda, né? Aquilo que lá atrás a gente chamava de imigrante, de repente, na década de 80, 90, a gente passou a chamar de imigrante legal. Aí agora a gente passa a chamar de refugiado, ou seja, esse sujeito também ele sai da terra dele porque não dá mais como ele voltar. Ele luta por uma sobrevivência. E a gente ainda não tem uma política a respeito dos refugiados, uma política que seja única, que seja consenso e que seja de acolhimento. E não que, né, eu não estou aqui defendendo, dizendo, olha, deve haver uma política de acolhimento. O que eu estou dizendo é que há um momento onde o outro representa um perigo. Os aeroportos, assim como eles foram drasticamente atingidos pelo 11 de setembro, eles já estão e serão, né, continuarão atingidos pelo Covid. Se embarcar depois do 11 de setembro já foi difícil, né, já exige muito mais tempo nosso, uma fila de inspeção, ainda mais agora. É muito provável, para não dizer certeiro, que eu não vou ser o bobo de falar que certamente vai acontecer. E como disse o Nelson, a gente não é futurista. Então, a gente não vai fazer, a gente não se coloca nessa vergonha. Mas, muito provavelmente, os aeroportos terão inspeção rigorosa a respeito da nossa condição de saúde. Uma dessa inspeção, muito provavelmente, vai ser a medição de temperatura, se está com febre ou não. Né? Talvez alguns lugares aqui no Brasil que estão fazendo alguns encontros entre poucas pessoas, estão utilizando um aparelho, agora esqueci o nome, né? Na Europa também tem, Estados Unidos também tem, já está em uso, que a gente coloca o dedo ali, né? E ao colocar o dedo, ele já mede algumas condições de saúde. Se há se possivelmente a gente foi infectado por algum vírus, por algum sistema viral, e também qual a temperatura, né, de febre. Então, veja, né, isso tudo denota e materializa um repúdio ou uma série de reservas quanto ao outro. Né? Então, isso muito provavelmente, a gente vai ter um acirramento aí das vertentes conservadoras. Mas só para encerrar, eu vou chamar o alerta. É muito diferente da era vitoriana, da era pós-guerra, porque as minorias também estão empoderadas. Então, lá atrás, na era vitoriana, estava fácil
de colocar protocolos, a formalização e valores muito conservadores de cima para baixo. Também no pós-guerra estava muito fácil esses valores moralistas e conservadores de cima para baixo. Isso foi desembocar na contracultura, na revolução contracultural, na revolução sexual, inclusive trazida pelo próprio consumo. Então, a gente também não pode se esquecer, por isso que eu deixei um insight, né, e reforço o Francesco Moratti, que eu amo de paixão, grande autor, que nos últimos livros dele ele fala, são os artistas a fonte das tendências. E vou reforçar a minha trendsetter, master, Madonna, que na sua última turnê abre o show falando: a arte está no mundo para incomodar. Nós, artistas, estamos aqui para incomodar. Então, veja só, hoje o mundo é muito horizontal por causa da digitalização. Então, as pessoas negras têm voz, as travestis têm voz, as pessoas trans têm voz, as pessoas pretas, negras, estão lutando por representatividade. A gente vê o campo do consumo imprimindo esse discurso das causas, esse discurso das diversidades. Então, eu não diria que esse conservadorismo ele vai se estabelecer de forma homogênea. É como o Nelson muito bem alertou, não há mais homogeneidade entre nós. Não dá para a gente falar, olha, estão todos com máscara, estão todos sem máscara, estão todos conservadores, estão todos não conservadores. O que pode haver aí é acirrar esse período de oposição que a gente tem, né, de oposição entre dois lados, de debate entre dois lados, e por isso que eu alertei, nós somos senhores do nosso destino. Se um pensamento conservador tentar se instituir, inclusive através de uma opressão, ele que se cuide, porque a resistência ela também irá se levantar através dos canais horizontais que a gente tem hoje. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está falando um pouco sobre isso. Acho que o Nelson... Não, deixa eu só, posso falar? O Nelson nem queria falar? Não, ó, Nelson, o microfone está... Nelson, o microfone está fechado. Não, eu só queria perguntar uma coisinha, já que a gente está falando das minorias. Hoje existiu no nosso grupo, aliás, eu deixei aí o endereço, quem quiser participar do grupo, é de WhatsApp, mas aí tem várias atividades. Em que condições vão ficar as classes menos privilegiadas para o setor da moda, né? Assim, a própria Jaqueline aqui, que está presente, até falou, olha, tem acesso à internet, não tem acesso à internet, se isso vai afetar de alguma forma. Eu vejo que tem uma série de recursos sendo, tanto da iniciativa privada, como também do governo, mas é um recurso para questões básicas, né? Mas, por exemplo, a grande parte da moda, dos players da moda, também é muito dedicado para as classes mais baixas, que é um mercado mais de massa, que é um mercado mais de preço baixo, né? E eu queria colocar até, já que o Fábio falou, e o Nelson também, eu queria colocar um pouco qual a visão de vocês nesse... Então é assim, eu não teria dito melhor do que tudo aquilo que o Fábio disse. Portanto, se eu puder acrescentar alguma coisa e para responder a estas duas questões em paralelo, eu diria que sim, nós estamos a ver, Isabel, um aumento de... Não é, o cuidado com a palavra nacionalismo, porque ela em si também é uma caixinha fechada. Nacionalismos, regionalismos, bairrismos, etc. Ou seja, todas estas formas de fronteira, a ideia de fronteira, ponto 1. Depois, esta questão de movimentos mais liberais, movimentos mais vanguardistas, movimentos mais conservadores, o Fábio disse da melhor forma possível. Ora, temos de ter noção, mais do que tudo, que hoje em dia nós habitamos em momentos de ação e de reação que são constantes entre si.
Ou seja, estas coisas muitas vezes elas ganham forças pelo seu antagónico, mesmo por aquilo que vão contra, não é? Elas surgem como oposição a algo. E por isso é que nós falamos muito hoje em dia, por exemplo, da questão da polarização, não é? Quase a polarização cega, o seguimento cego, não é? Mais do que acreditar em algo é estar contra algo ou contra alguém. Pronto. Portanto, muitas destas coisas que nós temos visto acabam por surgir também a este nível de forma de ver o mundo, muitas vezes de uma forma fácil de ver o mundo, mas é sempre num processo de força contra força, de ação, reação, e depois as forças vão se movimentando, ganhando uma mais momento em determinado espaço e depois outra. Esta questão da tecnologia, do acesso à internet e do acesso dos próprios consumidores, ela é transversal. Tem telemóvel, não tem telemóvel, tem acesso à internet, não tem acesso à internet, que tipo de acesso é que eu tenho, que tipo de poder de compra é que eu tenho online e que tipo de literacia digital, que é outra coisa que ainda não falámos também, que tipo de literacia digital é que eu tenho. E aqui a questão já não é tão global quanto isso, porque eu acho que aqui a questão, qual é a comunidade que estamos a falar, qual é a geografia que estamos a falar, qual é a classe, porque ainda existem, por mais que digam que não, ainda existem classes económicas, qual é a classe que nós estamos a falar? Porque o Covid vai colocar nu, ele vai sublinhar, estou a roubar a expressão do Fábio, ele vai sublinhar, ele não criou, ele coloca nu. Lá está. Ele vai sublinhar estas desigualdades, ele vai sublinhar isto. E não vale a pena estarmos a esperar 3, 4 meses, 1 ano para ver. Nós já estamos a ver hoje. Por exemplo, na questão da escola. A questão da escola colocou isso muito visível. Quem é que tem um computador próprio? Quem é que não está a partilhar computador em casa? Quem é que tem acesso a uma câmara, a um microfone, a um computador próprio para estudar, não é? Porque é muito bonito dizer ao miúdo do secundário, ou quem está a tirar a licenciatura, a graduação, pois tu tens de estudar 6, 8 horas por dia. Como é que eu posso estudar 6, 8 horas por dia se eu tenho um computador em casa para 3 pessoas e tenho de dividir entre 3 pessoas? Portanto, isso vai colocar estas questões todas muito a nu também. Em relação ao turismo, eu estou para ver também. Eu acho que o que o Fábio está a dizer é muito possível, tendo em conta o que já aconteceu, o passado diz-nos tudo, portanto é de facto possível que isso aconteça, e acho que não deixei, pronto, sim, Hollywood é fantástico, sim. Melhor série dos últimos meses que eu já vi, sem dúvida nenhuma. Melhor série dos últimos meses. E agora passo a palavra outra vez ao Fábio. A Luciane falou das classes menos desfavorecidas, né? Isso é uma forma generosa de falar, e como bem o Nelson, né, disse, lembrou, sim, existem as classes econômicas, né? Porque quando a gente tem essa expectativa que todos sairão às compras, eu sempre falo, e todos agora têm cartão de crédito sem limite, foi dado crediário, o gênio da lâmpada é maravilhoso. Eu quero esse gênio da lâmpada. Mas vejam só, né, é o Low Income Group, né? Aqui no Brasil a gente chama baixa renda ou a base da pirâmide. Muito bem lembrado, Luciane, eu trabalho muito com as classes populares, e eu vou apresentar aqui um paradoxo, né? O primeiro item desse paradoxo, que já era esperado e que eu não comentei, nós estamos enterrando nossos familiares, nossos amigos, mas quem de fato está enterrando mais são as classes populares no mundo inteiro. Eu usei uma frase num dos posts que eu fiz, que foi: o Covid come pelas bordas. E nas bordas estão os pobres. Esta é a verdade. Ele vai comendo pela borda do prato, e quem está na borda do prato são os pobres. Nos Estados Unidos, a gente vê que a maior proporção de vítimas é toda da população negra e da população mais pobre. Aqui no Brasil, então, isso é muito significativo. Então, esta é a população onde a desigualdade agora está mais gritante.
justamente porque a população que não pode ficar em casa não tem como trabalhar remotamente, porque as funções que eles estão empregados são funções manuais, são funções braçais, eles precisam se deslocar distâncias, em geral, em transporte público, que oferece mais risco, e, em especial no Brasil, tem condições de moradia muito ruins que não favorecem o isolamento seguro. Além disso, aqui no Brasil, né, tem um dado que é somente 55% do país tem saneamento básico. Então, a gente está falando que 45% da população brasileira não tem saneamento básico, isso significa Brasil. E para uma parte desses, a água está eles estão sem abastecimento de água durante o período da noite. Então, é quase como se eles tivessem deixados a sorte do ataque do Covid, né? Porque deixar uma população dessa sem abastecimento de água, já estamos falando de crueldade, de necropolítica. Então, é uma população que vai sair emocionalmente abalada, com muita desigualdade, com muita taxa de desemprego e com perdas na família. Contudo, é quem mais vai, muito provavelmente, ter a necessidade de uma roupa. O Nelson falou, quem é que precisa de casaco? Olha, o rico vai precisar menos, porque ele já está no trabalho remoto, ele já foi aprendendo a ressignificar a roupa dele, e papo de essencialismo é papo de rico. Me desculpe aqui eu ser nu e cru, mas é essa a realidade. Eu nunca estive num subúrbio, numa periferia, numa baixa renda, onde uma empregada doméstica, onde um trabalhador braçal virasse e falasse, eu quero essencialismo na minha vida. Ele quer automóvel, ele quer itens simbólicos de sucesso. E vai se sacrificar para isso. E este público ele precisa de roupa para sair. É essa a verdade. O ticket médio dele é menor. Isso também é verdade. Mas a frequência de compra é muito maior. Até porque, né, este não é o público que pode pedir uma comida sofisticada em casa. Este não é o público que pode se deleitar com bom vinho, com bom espumante. Este não é o público que pode se deleitar com uma boa leitura em francês ou assistir Years and Years na HBO ou outra série na Netflix. Este é o público que vai na rua e vai comprar numa banca de rua uma roupa nova em que vai dizer, olha, não se preocupem se está higienizada a roupa ou não, que eu sobrevivi até aqui. Não vai ser essa roupa que vai me matar. Então, foi ótima pergunta, Luciane. Eu sou muito amigo aqui da família que fundou e dirige o Lojão do Brás. O Brás, alertando para todos, claro, né, para fazer a contextualização geográfica, é um polo de moda aqui na cidade de São Paulo para baixa renda e para atacadistas. Para vocês terem uma ideia, eles costumam ter a circulação de pelo menos 3 milhões de pessoas por semana. Por semana, 3 milhões de pessoas comprando. E, durante o período de pico, eles chegam a ter, em dias de festividade, por exemplo, dia das Mães, próximo ao Natal, eles chegam a ter a circulação de 1 milhão de clientes por dia, né? Ou uma venda voraz. E qual é ali alguns cenários que eles estão prevendo? De que, claro, vai ter que facilitar o processo de pagamento, como o Nelson muito bem alertou, vai ter que facilitar com descontos, com promoções, né? Mas que muito provavelmente essa baixa renda no setor de vestuário, para quem trabalha, é um item ainda necessário, porque é o item que significa pertencimento
a articulação estratégica, o modo de... A roupa, como o Nelson muito bem falou, comunica. Então, é um modo dessa pessoa ser melhor aceita num transporte público, na recepção de um prédio. Então, muito provavelmente, eu não vou dizer um aquecimento, mas eu vou dizer que o melhor do setor de vestuário talvez esteja ali. Eu não sei, Fábio, eu estava a ouvir-te, estava a pensar, houve uma série que me marcou muito, tu já viste de certeza também, que é a Pose. Pronto. E eu estou a pensar, nós sabemos que qualquer momento de crise é um momento de criatividade muito importante, é um momento de potencial de criatividade muito grande. E pegando nessa ideia do significado da roupa e da impressão de significados em roupa, eu fico a pensar se não é de facto um momento de oportunidade para estas camadas que estamos a discutir ressignificarem também a peça enquanto elemento de comunicação, mas mais do que enquanto elemento de comunicação, elemento de comunicação identitária. Até porque nós sabemos hoje em dia, cada vez mais, que as identidades vêm de dentro para fora. Isto, graças a Deus, é uma das tendências, é uma das mentalidades mais positivas que nós vemos nos últimos 20 anos. É das coisas mais bonitas que eu tenho visto a acontecer no mundo, esta ideia de que eu não construo a minha identidade com base nos cânones, com base nas construções, que os outros, mesmo que os outros sejam os meus pares, que os outros me dizem, eu construo uma identidade de dentro para fora, de acordo com os meus gostos e de acordo com aquilo que eu quero. E a minha identidade vai em torno de um conceito que eu crio para mim. E então, no meio de tudo isto, claro, nós nunca deixamos de nos identificar entre nós enquanto pares de um determinado grupo, ou determinados grupos, determinadas comunidades, mas eu também fico a pensar se não é um momento de oportunidade para a criatividade muito grande, para pequenas construções de negócios, para pequenas construções próprias de peças, para um novo processo de personalização, uma nova forma de personalização, uma nova forma de construção do vestuário, uma nova forma de construção da visualidade, quer dizer, uma nova forma de usar a criatividade para, de facto, refletir o espírito que habita e não necessariamente a condição que a pessoa habita. Não quero ser muito não queria ser filósofo com isto, mas o que é que tu achas em relação a isso? Nelson, é uma excelente oportunidade. E daí cabe a nós, em especial aqueles que atuam junto às empresas, aos gestores, em motivar e estimular essa oportunidade junto aos consumidores. Esse é o nosso papel de gestor e nosso papel também de professor, de pensador. Eu sempre digo que, por vezes, eu tenho um pouco de desconfiança ou de tristeza. Na verdade, de tristeza com os acadêmicos que só falam para os acadêmicos, né? É como seria o médico que só trata médico. Já pensou se médico só tratasse médico e na linguagem de médico? Por isso eu faço apelo. Todos às vezes é um pouco assim. Às vezes é um pouco assim. Sim, e por isso que eu apelo sempre. Vamos sair do pedestal, né? E precisamos ir para o pronto-socorro. Precisamos ser pensadores que estão presentes no pronto-socorro, gestores que estão presentes no pronto-socorro. Então, o pronto-socorro hoje do mundo é, de fato, as classes populares. Eu ouvi alguém falando aqui de desigualdade, classes populares, mas lembrando sempre o low income group, né? A baixa renda. Eu vi algum comentário de gente falando sobre acesso desse público à faculdade, como que vai ficar. Então, aqui no Brasil, a gente está vivendo um quadro muito cruel desse público de baixa renda, que é, enquanto aqueles que estudam em faculdades privadas, nas melhores faculdades, enquanto aqueles que têm os filhos nas escolas privadas, estão tendo todas as aulas online, todas as aulas via digital, os alunos de escola pública, que aqui no Brasil são os pobres,
Então, aqui no Brasil, pobre vai para a escola pública, rico vai para a escola privada. Os alunos de escola pública estão sem aula, já se completou aí 2 meses sem aula ou com muita dificuldade de acessar o ensino digital. Então, são 2 meses que eles já estão atrás, né? Então, essas desigualdades elas serão reforçadas. O trabalho remoto que vai se instituir, inevitavelmente depois do Covid, é para os qualificados, não é para a baixa renda. Então, precisa aí os gestores, né, fazerem campanha, comunicação, mostrando a importância, né, de uma ressignificação do vestuário. Todos irão ganhar com isso. E sim, Nelson, muito bem lembrado, e você tem toda a razão. A gente já estava vivendo movimentos, né, nesse âmbito horizontal, de horizontalização, e que você muito bem falou, né, da identidade de dentro para fora. A gente já estava vivendo em vários lugares do mundo esses oásis criativos que nascem em lugares diversos, né? Por exemplo, de confecção. E eu vou colocar aqui para todos consultarem no YouTube um experimento que a gente teve. Basta procurar canal Meio Fio Melissa, que foi um projeto da Melissa há mais ou menos 4 anos. Eu participei com pesquisa etnográfica mostrando a criatividade da baixa renda, né, numa produção própria. Tem um exemplo lá de 2 garotas, são irmãs gêmeas, muito jovens na época, 16, 17 anos, 2 irmãs negras que já tinham uma confecção, né, totalmente artesanal, mas muito criativa, muito, inclusive, revolucionária, né, e de alta identidade delas, né, aonde elas mostravam a roupa e elas falavam: essa é uma roupa para trazer de volta o Império dos Negros, né? Então, toda a confecção, toda a estampa era com motivos da comunidade negro-brasileira. Então, a gente tem muita oportunidade positiva aí. Havia aqui uma colega também a perguntar a questionar, a Luciano sublinhou e tudo, sobre a questão das pequenas marcas de slow fashion. Quer dizer, as pequenas marcas neste momento deviam ser a nossa grande preocupação, por uma questão de caixa, por uma questão de sustentabilidade do próprio negócio, não é? São os mais vulneráveis, são aqueles que não conseguem estar parados durante 2 meses porque não têm flow de receitas para isso. Mas é uma das questões que eu tenho muita curiosidade e que eu não sei ainda o que pensar. Nós sabemos que a questão do slow fashion, todas estas questões ligadas à sustentabilidade, elas estavam as pessoas estão conscientes disso e querem consumir nesse sentido, ou seja, as pessoas preocupam-se, as pessoas estão preparadas, de facto, muitas pessoas, não todos, não é? Mas muitas pessoas estão preparadas para fazer esse investimento extra, não todos, como é óbvio, mas muitos estão. Só que tem-se falado muito, foi assim que eu, aliás, terminei a nossa última conversa, Fábio, tem-se falado muito sobre a questão da sustentabilidade, como é que o Covid chama a atenção para questões de sustentabilidade, uma vez que estamos a utilizar menos carros, os níveis de poluição desceram muito, portanto, qual é a importância, num setor, ainda por cima estamos a falar no setor da moda, que sabemos que é um setor com elevados níveis de poluição, não é? E de desperdício, e de contaminação, etc. Será que o contexto que nós estamos a viver vai, de alguma forma, potenciar as questões da sustentabilidade, vai de alguma forma chamar a atenção às questões da sustentabilidade? Infelizmente, eu acho que não vai chamar mais a atenção do que aquilo que já estava. Eu sou um pessimista por natureza, não consigo controlar isso, não vale a pena. Portanto, eu não acho que é por causa da pandemia que nós olhamos de repente para a rua e que vemos o sol a brilhar mais e que agora vamos todos mudar os nossos hábitos. Como alguém, até já nos comentários e tudo, estavam a dizer atrás, e como nós já comentámos, eu acho que vai depender um pouco
de como é que o processo agora de reintegração das práticas foi surgindo, mas fica o aviso, e agora é fazer um bocadinho de futurologia. Se de facto houvesse um push muito forte, se houvesse um movimento muito forte da parte de várias indústrias, da parte dos poderes políticos, etc., podia acontecer alguma coisa, eu acho, podia ser interessante. E sobre a questão dos estilos de vida, eu acho que os estilos de vida, e agora vou falar de académico para académico, ou de académico para o público, eu acho que o conceito de estilos de vida tem sido dos conceitos menos estudados na academia dentro destas áreas. E é uma coisa que eu tenho procurado muita bibliografia, e existe alguma, mas muito pouca. Artigos sobre estilos de vida, então, é quase zero, é um conceito muito pouco trabalhado, e eu não percebo como é que, se estamos a trabalhar com teoria de consumo, se estamos a trabalhar com comportamentos, se estamos a trabalhar com identidades, se estamos a trabalhar com tendências, eu não percebo como é que é possível nós ainda não termos uma literatura, ainda não termos um conjunto de conceitos e de práticas mais sólidas, ou talvez não mais sólidas, mas mais discutidas entre nós. O conceito de estilo de vida é um conceito importantíssimo. Os franceses fizeram já muito trabalho sobre isso, os americanos também, e é muito importante ao nível de marcas, seja de marcas, estamos a falar de grandes marcas, quer estejamos a falar de marcas pequenas, criar, humanizar a nossa marca de acordo com parâmetros de estilos de vida, porque muitas das vezes a forma de nós criarmos uma tribalização à volta de nós, à volta da nossa marca, e de a humanizarmos, é efetivamente pensarmos qual é o ou quais são os estilos de vida que nós incorporamos ou com os quais estamos a comunicar, e em vez de estarmos a fazer as segmentações de mercado, como já fazemos há 300 anos atrás, homem, branco, heterossexual, dos 40 aos 50 anos, com ensino superior, não ensino superior, se calhar se começássemos a fazer mais segmentações com base em estilos de vida, nós íamos encontrar outras formas de comunicar, outras formas de criar e outras formas de fazer coisas com as pessoas. Outra forma até de trazer para nós uma espécie de marketing tribal e design tribal, onde nós criamos juntamente com as pessoas. Por isso, obrigado por trazer a questão dos estilos de vida, que também me parece muito interessante. Muito interessante. Nelson, já fica aqui o convite, uma intimação para nós dois escrevermos em parceria esse livro sobre estilo de vida. Precisamos, porque eu tenho a mesma carência que você. Ao ir em busca de bibliografia, às vezes a gente encontra algumas que já estão por demais datadas, como a própria Hannah Arendt, que se propõe a falar sobre estilo de vida, não sob a ótica do consumo, sob a ótica do trabalho. É até verdade o quanto o trabalho determina, orienta o nosso estilo de vida, mas Hannah Arendt não previu que a gente poderia ter trabalhos líquidos, né? Ela passou longe disso. Ela pensou numa carreira que de no máximo 30 anos, com início, meio e fim, né? E hoje é totalmente diferente. Já fica aqui, estamos intimados. Estou me intimando também, porque senão não respeito a disciplina. E daí a gente se reúne e escreve esse livro por uma necessidade nossa, né? E se depois, numa entrevista, nos perguntarem por que vocês escreveram esse livro, a gente foi para nós mesmos, a gente estava precisando. Só quero lembrar que isso aqui está gravado, viu, gente? Está gravado e vai ser gravado. Eu também quero participar disso, se vocês me deixarem, viu? Venha, está convidadíssimo. Luciane também. Quem mais? A gente... Vamos fazer um livro aí com a Isabelle, maravilhoso. Ó, já vamos depois começar a organizar, pensar quem vai ficar com cada capítulo. Sensacional, né? Todos estão convidados. Olha, o Rafael, que perguntou aí sobre estilo de vida e também sobre aspiracional. Rafael, para aspiracional, o aspiracional está em queda. Nisso eu concordo totalmente com o Francesco Moratti. É uma pena que o Francesco não explorou tanto isso no livro Consumo Autoral, né? Ou também no livro que é Futuro. Mas o Francesco fala, o aspiracional deu lugar para o inspiracional.
Mas, falando de um livro mais de massa, mais best-seller, autor mais best-seller, o Kotler, no livro Marketing 4.0, do tradicional ao digital, a primeira parte do livro é um deleite, a gente passa até a amar o Kotler. Fala, eu gosto do Kotler, sim. Então, fica só com a primeira parte do livro, esquece a segunda parte. Nessa primeira parte do livro, o Kotler, uma linguagem muito acessível para gestor, ele também reforça que o aspiracional deixou lugar para o inspiracional. Vamos entender um pouco isso. Eu vou citar o nome de uma brasileira que é o mais fácil, né? E que é não que seja o mais fácil, é que ela é mundialmente conhecida, a Gisele Bündchen. Então, antes, as marcas, principalmente para determinados segmentos, mesmo para baixa renda, aqui no Brasil teve campanha da Gisele Bündchen usando sabonete, né? E os gestores falavam, porque as classes populares querem ser que nem Gisele Bündchen. Isso nunca me convenceu, porque quando eu estava no campo com as classes populares, eles sabiam muito bem, inclusive, eu tenho um depoimento de uma entrevista que uma mulher falando assim para mim, uma garota, 20 anos de idade, falando assim para mim, eu até gosto da propaganda com a Gisele Bündchen, mas a gente não é Gisele Bündchen, né? O banheiro fica fora da minha casa. Aqui nesse quintal moram 7 famílias para um banheiro só. Eu tenho que sair de toalhinha no meio do quintal chovendo. Você acha que a Gisele Bündchen passa por isso? Aqui não tem Gisele Bündchen, não. Pois é, né? Então, o quanto será que a gente apostou nesse aspiracional por uma miopia, por estarmos, né, no que o Nelson lembrou, numa gestão de terrorismo hétero, que significa... E quem aponta, né? O terrorismo hétero é uma expressão de um amigo meu, o Xará, Fábio Mariano, mas que lida com questão de gênero. E a Melinda Gates, recentemente, né, há um ano atrás, num congresso, ela falou isso. Nós temos um modelo de gestão que é o modelo do homem hétero branco. E daí ela questionou como seriam as mulheres nessa liderança? Como seriam os negros nessa liderança? Por isso que eu e o Nelson fizemos esse alarde para a série Hollywood, que a série Hollywood ela não escreve o futuro, ela reescreve o passado. Então, o roteirista foi tão genial que, ao invés de ele fazer mais uma série de futuro distópico, ele colocou, e se tivéssemos a oportunidade de reescrever o presente? Vamos reescrever o presente? E assistam Hollywood, porque é um convite para reescrever o presente. E quando o presente é reescrito ali em Hollywood, com sustentabilidade, com empoderamento, é uma emoção de transbordar em lágrimas. E a todo tempo dá uma sensação que tudo vai desabar, que as pessoas que estavam o tempo todo no poder vão continuar no poder. Eu não vou dar spoiler, né? Porque senão vai ficar feio e vocês vão me odiar e eu não quero que ninguém me odeie. Mas o Nelson, que pelo visto assistiu a série, lembra que quando justamente o gestor hétero branco ressuscita, a gente treme. A gente fala, não, volta para a UTI, vai para o hospital, deixa a mulher liderar. Imagine os estúdios de Hollywood liderados por mulheres brancas, no caso eram mulheres brancas, com roteiristas negros, e que se as divas fossem mulheres negras, né? Então, isso muda a mentalidade. O inspiracional é isso. O que a gente vê as campanhas já de há um bom tempo apostando, mostrando mulher trans, mostrando travesti, mostrando mulheres negras, mulheres gordas, mostrando gays, mostrando as pessoas negras. Ninguém vai olhar para uma travesti e falar, nossa, eu quero ser travesti. Ninguém vai olhar para uma mulher trans e falar, nossa, essa mulher trans que a L'Oréal está mostrando, essa mulher trans que a Vogue está mostrando, eu quero ser isso. Não, mas inspira.
E só para terminar, a gente está vendo os influencers aí também sendo chacoalhados no mundo inteiro. A gente tem o caso da Pugliese aqui no Brasil, a gente tem casos nos Estados Unidos, entre outros, de influencers com renome mundial que perderam os seus seguidores em questão de segundos por conta de que agiram muito mais na ótica de um aspiracional, sendo que o Zeitgeist é inspiracional. Então, cabe ao gestor empoderar, cabe ao gestor inspirar, cabe ao gestor, né, trazer as pautas desses grupos que o Nelson falou muito bem. Um pouco que a gente lê de estilo de vida é como se todo mundo tivesse encaixotado em 4 clusters e acabou. Né? É isso. Ou você é o comprador, ou você é o trendsetter, ou você é o early adopter, ou você é o mainstream. Acabou, não tem mais ninguém. Né? Então, o facto de a pessoa ser casada ou solteiro é que vai determinar qual é a caixinha que a pessoa entra, por exemplo. Por exemplo, eu não encontrei ninguém ainda numa literatura de consumo falando de poliamor. Né? Aí ninguém quer tratar, né? Ninguém quer falar do assunto. E pronto. Bom, então, na verdade, assim, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, vamos começar aí para o final, né? Primeiro agradecendo aí imensamente esse banho de cultura e de conhecimento do Fábio e do Nelson. E eu acho que, assim, eu tive vários insights, mas, inclusive, principalmente, uma questão de me tirar um incômodo profundo que eu venho sentindo com o tal do novo normal, né? Então, eu já faz tempo eu me pergunto se nós estamos a viver, estávamos e continuamos vivendo, o anormal. É o anormal onde a gente tem uma desigualdade, a gente tem uma pobreza, a gente tem um egoísmo, a gente tem um pensar em si mesmo, a gente tem uma divisão muito grande entre pessoas, entre países, entre... Então, eu acredito que nós vivíamos já algo anormal, onde muitas coisas também, não vou falar só de um mundo ruim, muito pelo contrário, tem também coisas boas, né? Onde a gente tem uma liberdade, né, limitada em alguns lugares, maior em outros, mas na maior parte de ir e vir, de ser, de estar, né, de se juntar, de poder existir. E, de repente, essa liberdade, nesse novo normal, né, que a gente vê, e parece que o velho anormal continua e um novo anormal também vem. Né? Que é essa de, olha, agora você não pode sair de casa, agora você não pode atravessar o país, agora você não pode experimentar roupa, agora você não pode fazer uma série de coisas. Então, eu fico muito na dúvida se estamos a viver agora, na verdade, um novo anormal. E esse é uma grande questão, né, que a gente se coloca. Então, temos a oportunidade de estar aqui em Portugal experimentando quase uma primavera europeia, talvez, né? Então, a gente aqui que está no Porto e via a cidade às 5 horas da manhã de um dia da semana, se 16 para Ribeira tinha 100, 200 pessoas, e de repente começa a ver num dia absolutamente, num sábado à noite, e que fomos dar a nossa volta higiênica ou nossa fugida, na verdade, e ninguém na Ribeira. Absolutamente ninguém. E, de repente, a gente começa a ver esse renascimento, essa coisa de algumas pessoas, outras pessoas, alguma coisa abrindo, agora os restaurantes abrindo. Então, é muito, muito interessante observar isso, né? Mas, então, acho que é só uma consideração mesmo sobre essa questão do né, desse novo normal, que eu acho que a Vogue foi magnífica ao retratar a Gisele, maravilhosa como sempre, numa capa de novo normal. Beleza, então tá bom. Então, qual que é o normal ou anormal que estamos a viver? A Luciane vai encerrar também, acho que o Nelson e o Fábio vão dar a sua palavra. Eu só queria fazer um plim-plim, que o Me Dá um Mic, ele faz
ele faz parte, você abriu o microfone, Lu? O Novo MIC faz parte de um projeto maior que se chama Fashion Hub, e dentro do Fashion Hub a gente tem uma visão muito grande de quem sabe ensina, quem dá, quem tem oferece, né? E quem não tem recebe. Então, na quarta-feira a gente vai estar fazendo um novo encontro sobre Fashion Hub. Nós já fizemos o encontro anteriormente, mas onde quem quiser ter a oportunidade, quem quer ensinar, quem tem algo a ensinar, quem tem algo a falar, etc., é uma plataforma para que a gente possa democratizar o conhecimento, ainda mais democratizar o ensino, e convido desde já todo mundo para estar aí na quarta-feira. E mais uma vez agradeço. Eu acho que assim é um privilégio sem tamanho que ter o Nelson e ter o Fábio numa live só aqui com a gente. Então, fico assim agradecido de coração. Vou só falar, porque depois aí já encerra. O André também já falou o que eu queria falar. Eu acho uma série de coisas que ficaram marcadas aqui, eu só queria linkar algumas coisas. Eu acho super... faz há muito tempo que a gente vê, e hoje foi muito reforçado, a questão de que todos ficaremos mais pobres inevitavelmente e que isso é mundial, isso não é só local. Enfim, por outro lado, eu acho que está numa hora da gente começar a rever custos quanto antes, porque a gente vê muita dificuldade, às vezes, até quando você tem a sustentabilidade embutida na sua marca, e esse ser um produto que acaba se posicionando com um preço maior. Eu sei que tem custos, mas eu acho que, já que toda a cadeia pode ser revista, eu acho que essa questão também deveria ser revista. Tanto o Nelson quanto o Fábio falaram coisas bem interessantes, que são os tecidos técnicos, né? A gente até falou dos vestiários, dos provadores. Hoje saiu uma matéria, eu posso depois até colocar aqui, de como que está se acontecendo. Algumas estão trabalhando com meio provador, outras fecharam, como a H&M, e está dando 48 horas para trocar a roupa, experimentar em casa e trocar a roupa, e algumas estão já, depois que você sai do provador, as roupas que não forem levadas ficam ali para ter um tratamento com alta temperatura térmica, né? Então, já tem algumas coisas acontecendo, mas eu acho que os tecidos também podem trazer coisas interessantes, né? Vocês falaram, principalmente o Fábio, de uma série de dicas de cuidado, e eu digo que a gente está falando muito sobre economia do cuidado. No Me Dá um Mic da semana passada, o Marcos Kahn falou um pouco sobre isso. Isso é super importante hoje, porque em qualquer touching point, em qualquer conexão que se tenha da marca, eu acho que isso é bem... Aqui algumas pessoas falaram das marcas menores. Eu acho que, assim, eu sou um pouco poliana, né? Então, eu acho que é um bom momento, por exemplo, para você buscar o seu espaço. O Fábio e o Nelson falaram sobre a questão da arte, e vocês falaram também da questão da ressignificação, de trazer uma proposta mais identitária, né? Então, talvez esse seja um exercício, uma atividade que está na hora, porque realmente vai ter que ter um diferencial de posicionamento. Eu acho que o momento é agora, se você pensa no slow fashion, se você pensa de fato né, num modelo diferente, por exemplo, o momento é agora. Bom, eu não tenho nem palavras, o André já falou, super agradeço, o convite para quarta-feira está super aberto, a gente está, ainda eu quero uma última palavra de vocês, e dizer que a gente tem trabalhado em rede, tá? E assim, quem quiser fazer parte dessa rede, conversar, trocar conhecimento, trazer mais educação, trazer mais possibilidades, com consultoria, é isso que a gente quer trazer. Eu acho que o momento é para trabalhar coletivamente, e é isso, senão a gente não consegue sair do lugar, nem que seja para trocar ideias e inquietações, medos, que até aí no chat apareceu também. Muito obrigada. A palavra é de vocês, final agora. Muito obrigado, um prazer estar aqui novamente com meus amigos Luciane, André, o Nelson. Agora acabei de ver a Joyce está aqui. Joyce, transbordo em amor e paixão por você. Muito obrigado por todos, sintam-se abraçados
E eu espero logo, daqui a uns 6 meses, a gente já está celebrando a nossa noite de autógrafos do nosso livro. Beijos a todos! Obrigado também. De facto foi muito bom. A ver se fazemos mais e a ver se de alguma forma isto acaba por trazer até mais colaboração e mais conversa, especialmente para fora das torres de marfim das universidades, para fora dos gabinetes de quem é que decide, e trazermos a conversa cá para fora. Por isso, obrigado pela oportunidade, sem dúvida. Você falou que talvez Portugal esteja no seu roteiro de férias, próximo roteiro de férias. Eu estou reforçando e alguém aí já deixou que o lançamento pode ser aqui também. Então, você já sabe, nossa casa já está aberta. E a do Nelson também. Gente, muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo e nos vemos na quarta-feira. Boa noite. Obrigado.